como foi muito pedido, trouxe meu pai novamente. Por quê? Você foi muito solicitado nesse canal. Já vi que vai ter um quadro no canal Fale com o Ju. Então, pai, um monte de gente deu ideia de tema pra gente conversar. E aí o que acontece? Eu separei 3 temas pra você escolher qual que a gente vai falar hoje, certo? E aí, os 3 que eu achei que cabia um diálogo agora que é pra você falar sobre a filosofia de Nietzsche, o niilismo, né? Que é muito legal, inclusive. E poucas pessoas conhecem, diferente de Sócrates, por exemplo, que todo mundo sabe quem foi, etc. Também sexismo, né? Machismo, feminismo, enfim. Sexismo. Ou o cenário político atual. Então você pode escolher dentre esses 3 temas. Tiveram muitos outros que mandaram, mas acho que a gente tem que seguir por esse caminho agora. E aí, em outros vídeos, a gente aborda outros temas. Mas não era a infância que nós tínhamos, que tinha pensado naquela vez? Mas 5 anos atrás, né? Bom, eu penso agora que nós vamos, falando de infância, nós vamos abordar aí Já não quer falar do tema. Quer falar de alguns, infância agora. alguns temas, então, mas No vídeo de infância eu não quis falar de infância. hoje vamos falar de infância. Por quê? Porque falando de infância, nós vamos lá na frente, se for falar desses outros temas, nós vamos ter uma base e vamos mostrar que as crianças também pensam e são filósofos, entendeu? Eu acho que Entendi. falando de infância hoje, tem todo um O tema já é respaldo infância. para nós falarmos de Nietzsche, falarmos de machismo, É verdade. feminismo. É verdade. Começa pela criança. Sim. Né? Muito, né? Só tem como resolver na infância, né? Isso, porque senão a gente vai começar, quer dizer, você compra o terreno, depois você começa pintando para depois construir a casa. Não, vamos começar na infância que nós vamos... Sim. Até porque é isso, né? Hoje a gente fala muito de ter uma desconstrução, que é você desconstruir aquilo que foi construído. É muito melhor já arrumar a construção, né? Arruma antes de construir, Isso. que daí não vai precisar de ser desconstruído. Desconstrói quem já está construído, aí tudo bem. Mas é melhor não precisar desconstruir. Vamos filosofar então sobre a nossa... Sobre a infância. Sobre a infância. Eu acho Sim. que tem aí, quer dizer, Parâmetros. muita coisa para a gente estar, né, discutindo. Ah. É claro que é só uma pincelada, né? Não dá para você falar de infância. Precisa de muitos vídeos para falar de infância. Isso, e vamos falando. Acho que o importante é focar, o importante é começar. Sim. Deixa eu perguntar. Você disse que a criança é filósofa, né? Mas você acha que a criança faz isso de uma forma, por exemplo, vou dar filosofia para a criança. Vou apresentar filosofia para a criança. Como isso funciona? Olha, apresentar filosofia para a criança, quer dizer, é um grande problema porque a criança já pensa por si só. E aí você acha que a criança, você parte do zero e aí que você se engana, porque a criança ela já tem a sua base familiar, entendeu? Ela já vem construindo já desde do útero materno. Depois, né? Depois do nascimento, ela vem mostrando para o adulto o que é que tem que fazer com ela. Você está entendendo? Como que? Como a criança vem falando? A criança, por exemplo, quem determina o que a criança quer é a própria criança. Porque, por exemplo, a criança nasce. Aí me desculpa os pediatras, porque os pediatras dizem que tem que fazer isso e a criança nasceu, o pediatra disse, olha, cada 2 horas tem que amamentar, tem que fazer isso e tal. Se você seguir essa lógica, pode até dar certo, mas você vai sofrer muito porque a lógica da criança é outra. Ela vai dizer para você que hora que ela está querendo comer, que hora que ela está querendo dormir, o que está doendo, entendeu? Tudo isto, existe uma maneira de expressar da criança diferente da outra. Ela não fala. Tá? Você acha que essas gerações agora estão perdendo isso?
Então, por exemplo, estão perdendo o instinto, né? Por ter essa evolução do ter horário para fazer e etc., a criança acaba perdendo o ritmo natural ou não? A criança acaba perdendo o ritmo natural. Ó, por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que é uma sociedade que produz. Então, o que acontece? Por que a criança está perdendo? Quando existe uma sociedade, no curso natural, onde todos são iguais, de criança ao idoso, existe um equilíbrio. Mas quando a sociedade que é baseada na produção, então o valor maior é ali naquele meio que produz. A criança, como ela não produz, ela não tem valor, e o idoso, como ele não produz, ele já perdeu o valor. Né? Ele teve valor numa certa época da vida, mas ele perdeu o valor quando ele fica idoso porque ele não produz mais. O que acontece? Fica um grupo de pessoas, um grupo de gente, que eu gosto de falar, invisível. A criança é invisível, né? E o idoso passa a ser invisível. E aí a gente trabalha também um outro termo, né? Que as pessoas estão usando muito, que é o capacitismo. Capacitismo porque os deficientes passam muito por isso. Que é um grupo que é um grupo que não é criança e não é idoso, é adulto, mas que passa por essa invisibilidade, né? Porque não tem o costume de pensar que um deficiente físico, uma pessoa com deficiência é produtivo, né? É porque o olhar é diferente, ó. Sim. É um olhar, o olhar que eu vou dizer aqui, que pensa na economia, no econômico, ele não é um olhar pra gente. Sim. Então, por exemplo, você citou o deficiente. O deficiente é invisível nessa sociedade. Nós estamos avançando, nós estamos no século XXI. E é necessário ainda falar de inclusão. Nós moramos numa cidade, olha só, nós moramos numa cidade onde nada é acessível. E é grande São Paulo. E é grande São Paulo, e o orçamento da cidade onde nós moramos é muito alto. Sim. Portanto, as pessoas que administram, ela não pensa... inclusivamente. Exatamente. Não, e aí a gente entra nessa coisa do capacitismo. O que é a pessoa que é produtiva? Porque, se vamos pensar, a criança, todo mundo produz alguma coisa. Sim. A criança é produtiva. O idoso é extremamente produtivo. Eu vou dizer o seguinte, para ter uma sociedade produtiva, tem que investir nas crianças. Sim. É isso que eu penso sempre. É por isso que toda a filosofia, quer dizer, nesses 35 anos dentro da sala de aula, eu venho pensando, né, nas pessoas enquanto gente. E as minhas aulas, elas... Tanto é que eu costumo dizer que eu não tive ex-aluno. Eu tenho amigos. Sim. Porque nessa foi uma relação de amizade, porque eles me ensinaram tanto, e eu ensinava também, mas eles me ensinavam, os jovens me ensinavam, entendeu? E existe então existe uma relação gente para gente. Exatamente. Não de professor para aluno. Porque professor, a criança é professor, porque a criança ensina os pais o que tem que fazer com ela quando ela é nenenzinha, também. que ela não sabe falar ainda. Entendeu? E aí ela leva assim, por exemplo, 1 ano para aprender a falar, com muita dificuldade. Uhum. Eu defendo a tese que o ser humano não nasceu para falar, porque não é possível que levar desse tanto de tempo. Porque se tivesse nascido para falar, eu acho que já nasceria falando, né? Mas tem essa dificuldade. É claro que tem as controvérsias. Vamos aqui. Mas tudo bem. A criança sem falar, ela... Você me deixa falar, porque daí, né? Ela é filosofa. Quer ver um exemplo? A criança sem falar, ela filosofa. Ela filosofa, claro. Ué, quem disse que tem o que ela precisa? Claro. Quem disse que ela tem que mamar naquele horário e tal? Sim. Aí o que acontece? E existe na natureza, aí que é a questão. Quando você caminha naturalmente, olhando a natureza, olhando para as pessoas enquanto gente, e faz essa ligação, faz essa conexão, você cria pessoas equilibradas. Quer ver um exemplo? Na natureza, o único ser vivo que não vive a partir do nascimento sozinho
é o bicho gente. Que não vive no nascimento? Ela nasce, se você não cuidar dela, ela morre. Diferente dos Mas outros, os bichinhos não, diferente dos outros morrem. não, diferente dos outros animais. Depende do animal. De jeito nenhum. Diferente dos outros Mamífero animais. morre. Os outros animais, eles nascem, ele não precisa, ele só precisa de alimentação. Só isso. A criança não. A criança precisa de atenção. Alimentação e atenção. Você pensa o quê? Que a criança nasce e olha para o nada e fica, antes dela falar, ela fica aí esperando? Não, ela não espera. Ela cobra. Reclama, claro. Ela reclama, ela cobra, né, o tempo todo. O que acontece? Quando eu falo da relação com a natureza, é muito simples isso daí, entendeu? Você relaciona, por exemplo, as pessoas com os outros animais. Sim. Os outros animais não precisam de tanto carinho. Não, precisa, não é necessário. Gente precisa de carinho do nascimento até o final da vida. Sim. Ele permanece carente a vida toda. Os outros animais não. Mas nosso cachorro tá um pouco carente agora, que tá velhinho, né? Mas é porque ele acostumou conosco ali, né? Mas todos os animais, verdade. todos os seres vivos é desse jeito. Vai no final da vida ele vai, né? Precisando mais. Vai definhando, Sim. entendeu? Mas ele sobrevive sozinho. Sim, sobrevive. A criança não. Gente não sobrevive sozinho a partir do nascimento. Quando nasceu, ela necessita de olha, e ela leva tempo, alguns anos, para caminhar sozinha. Para poder dizer, olha, eu preciso disso, eu vou fazer isto. É alguns anos. Sim. Não é 3, 4 anos, não. Tá? Sim. Com 1 ano ela começa a falar e caminhar. Não, as pessoas tinham o costume de dizer que filho é até os 18 anos, que daí já caminha sozinho. Hoje não mais. Hoje 36 anos é cedo, né? Hoje é cedo. Então, mas tem um desequilíbrio aí. Vou dizer aqui. Quer ver? Né? A gente pode até discutir esse assunto. Existe um desequilíbrio, entendeu? Sim. Mas por quê? Existe um excesso aí de zelo, né? De zelo, tá? Exatamente, entendeu? Bom, mas vamos aqui. A criança, relacionando com os animais. Se você pega, por exemplo, uma vaca, ela amamenta, olha só a distância do pescoço da vaca, da cabeça da vaca e do peito da vaca. É muito longe. O bezerro não... O filho da vaca não precisa de... olhar no olhinho da vaca. Não precisa, até porque não tem condições da vaca ficar olhando assim, porque é muito longe. A distância é longa. Agora imagina um filhote de uma girafa. Se ele dependesse do olhar da mãe, ele ia morrer. Porque é muito alto para aquilo ficar olhando para baixo na hora de amamentar. Sim. O ser humano não. Nós temos o peito 30 centímetros da cabeça. Da cabeça. O que acontece? Você pega o neném para amamentar, você tá aqui, ó, 30 centímetros olhando para o neném. E o neném, ele olha sem parar, sem piscar para você. Isso é o quê? Isso, quando a mãe olha para essa criança e mostra, né, todo o amor que ela tem, essa criança com certeza vai ter um futuro equilibrado. É a partir daí. Mas aí, eu não vou dizer o que as pessoas têm que fazer, mas de jeito nenhum, jamais farei isso. Tá certo, tá errado? Né? Não, de jeito nenhum. Mas eu vejo hoje muitas pessoas amamentando, onde fica olhando no celular e a criança olhando para a cara, tentando que a mãe desvia o olhar para ela, para poder ela amamentar olhando. Existe esse problema hoje na sociedade, entendeu? Sim. Mas aí é muito simples de consertar isso aí. Bom, eu acho que mais, né? Eu acho que a vida inteira, eu acho que é uma analogia para a vida inteira. Eu acho que é aquela música, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Mas bem. Então é isso, assim, as pessoas, elas precisam de mais, né? As pessoas... Mas esse mais não é muito. Esse mais é simplesmente ouvir o outro. Isto. Sim, mas aí, por exemplo, quando a criança cresce,
quando não somos mais crianças ou quando somos, sei lá, adolescentes. Esse mais, a criança sai da infância, que você quer ali muita atenção do pai e da mãe. Aí você entra numa adolescência que você quer a atenção dos outros. E aí você passa a querer que aquela atenção venha de qualquer maneira, né, do grupo que te aceita e do, né? E aí eu acho que vem a questão do bullying, que é cruel, que é aquela pessoa que não é aceita e aí acaba gerando, eu acho que da minha geração pra frente aí já viveu isso bem na era digital, que é mais crítico ainda, né, quando você clama a atenção do mundo inteiro e não tem, e quando você não tem uma retórica, você não tem, é uma pessoa, você é estranha, você, né, então assim, o lidar com a atenção tende a passar por um processo aí, né, de aperfeiçoamento, eu acho. É o tempo todo é isso, né? Sim. É o tempo todo é buscando esse processo, tá? Eu trabalho com gente já desde, quer dizer, quase 40 anos. O que acontece? Isso você vai, né, ao longo da vida, você vai aprendendo, né? Porque também você não ensina, você aprende ao mesmo tempo que ensina, entendeu? O importante é você deixar ser ensinado. É isso que eu fazia com, né, os meus alunos. E aí, só para falar da relação da criança, então, da sua relação aí dos animais e da criança Das pessoas. e das pessoas, é muito importante essa atenção. Sim. Né? É muito importante. Porque a natureza é muito perfeita. Quer dizer, as coisas na natureza são no teu determinado lugar. A natureza criou o ser humano, portanto, criou as coisas no seu devido lugar. E depois, e quando criou os animais, também é a mesma coisa. Quando nós citamos aqui o amamentar, é para ficar muito simples, né? Sim. O que acontece agora, né? Só essa... falando da criança, quando eu iniciei dando aula de filosofia, eu fui chamado numa escola para fazer um projeto, né, de filosofia para criança. Não é nem do pré, mas era para o infantil 2. Eu lembro que... é a primeira, segunda, terceira série, né? Não. Menos que o pré. É menos do que maternal, o pré. hoje é Isso. maternal. Eu lembro que era de 3 a 5 anos. Sim. E eu fiz um projeto, antes de entrar na sala, para mim poder começar a trabalhar, eu tive que apresentar um projeto de filosofia para criança, assim, mirabolante. E eu sentei, pensei e construí um projeto e apresentei para a diretora, entendeu? Na época não tinha coordenadora, tinha a diretora. Só sei que a diretora falou assim, olha, pode começar amanhã, quando eu apresentei o projeto. Eu falei, perfeito. Certo. E eu fui para a escola, né, vendo aquela criançada. E cada sala, tinha sala, por exemplo, tinha de 3 a 4 anos, é uma sala, né? E de 5 anos é outra sala, né? Só de 5 anos, aí era diferente a idade. Bom, mas eu tinha 3 salas. E minha aula começava 10 horas da manhã e ia até meio-dia. Quando eu entrei na primeira sala e comecei a tentar implantar o meu projeto, eu fui embora frustrado. Chabu. Porque o meu projeto não servia para nenhuma sala daquelas crianças. Aquelas crianças deu um show de chorar. Por que eles choravam? Porque eles estavam com sono. Claro. E por quê? Porque eles estavam ouvindo aí alguém falar de um assunto que eles nem... O que eu fiz? Não estava nem aí. Eu voltei para casa, pensei a noite toda, não dormi e... voltei no outro dia, sentei com a diretora e falei, olha... não tem condições nenhuma. Temos que se mexer no projeto. Ah, mas tá tão perfeito, ela dizia para mim. Eu falei, então tá, mas eu vou mexer só alguma coisa. Mal sabia ela que eu tive que mexer com tudo. Por quê? Porque eu passei a ouvir as crianças, eu fiquei sentado com a criançada, ouvindo qual era, o que eles queriam me ensinar. E eles me ensinaram. A ponto de, quando chegou a 6 meses, que eu estava com essas crianças, ao invés de eu ensinar, eu estava aprendendo com elas.
Aí nós íamos para o pátio, nós tínhamos, dentro de 6 meses, nós tínhamos umas plantações, cada um tinha sua plantinha, né, com o nome, o próprio nome da criança colocava na plantinha. E tinha um vasinho ali e eles, né, desenvolviam. E era uma felicidade muito grande, por quê? Porque quando eles iam mexer na natureza, mexer na terra, eles encontravam assim, bichinhos também, né, minhoca, e eles ficavam muito felizes. E colocavam a mão na terra mesmo. Muitos pais talvez nunca reclamaram, mas talvez não gostavam, se visse, não gostava, né? Mas a criança é assim. O que ocorreu? O meu projeto não deu certo porque é implantar a ideia de um adulto para a criança e não funciona. E a criança, ela pensa por si só. E o que eu aprendi nessa época? Eu lembro que teve cada um levou uma plantinha de casa e um menino levou um girassol. Esse menino tem 5 anos. E colocando o girassol no pátio, vamos discutir sobre cada plantinha e tal. Eu cheguei e falei, nossa, o girassol tá olhando para cima hoje, né? Ele falou, não, meu girassol, ele olha para o sol. Quando o sol tá bem em cima de nós, ele tá olhando para cima. E quando o sol tá descendo, ele tá olhando, ele direciona. Porque ele e quando tá à noite, sol. ele pendura o pescocinho e ele dorme. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E eu falei, mas quem falou para você? Ah, meu pai me ensinou. Falei, é verdade. Maravilhoso o girassol. Uhum. Por isso que chama girassol. E eu imaginei, para mim era uma flor de girassol que deram nome para ela, independente do sol. Porque ela aparecia com o sol. Isto porque eu fui criado com meus pais na roça. Na natureza, sim, eles diziam para mim o que era isso. Tanto é que meu pai plantava só a partir de uma lua cheia. O Adriano tá meio incomodado que você tá batendo na mesa. Ele plantava quando... não pode bater na mesa? Não, porque o microfone tá bem aqui. Vem um pouco mais pra cá. E aí, é isso aí que eu não gosto, que aí ele sai do meu natural. Ok. E meu pai só, por exemplo, plantava e colhia só em tal lua. Ele cortava o cabelo, olha só. Quando ele levava nós para cortar o cabelo, tem que ser na lua, segundo ele, lua minguante. Porque o cabelo demorava para crescer. Aí demorava para pagar também o barbeiro. E ele era esperto. Então, existe uma reação da natureza aí. Sim. Né? E eu não sabia o que era isso, portanto o menino me ensinou. E até hoje eu aprendi e nunca mais esqueci. Portanto, as crianças filosofam e se deixarmos... O que eu fiz aí? Só para terminar essa questão da sala de aula. Como eu começava às 10 horas, as crianças já estavam cansadas de tanta aula. O que eu fazia? Eu pegava... O que eu fiz? Comprei chupeta para todas as crianças. Tinha crianças que não chupavam, mas aí tinha uma caixinha com o nome, a mulher que fazia a comidinha deles guardava para mim na geladeira. Quando eu apareci com a chupeta para cada um, olha, foi a maior festa. E não podia chupar chupeta na escola, sabia? Mas a gente chupava escondido. O que aconteceu? Eu dava a chupeta para aquela criançada e deixava eles com o pezinho na parede, eles relaxavam 15 minutos, dormiam. Todo mundo dormindo, quase. Tinha uns ali... Até hoje, né, você usa essa técnica, que antes da audiência você quer que eu durma. Tem que dormir. É claro, nós adultos também é igual criança. Se a gente seguisse a lógica da criança, hoje nós seríamos muito mais felizes. Eu sempre falo isso. Então, vamos finalizar, calma. Deixa eu perguntar uma coisa que todos querem saber. O que você queria ser quando você era criança? Eu nunca pensei em ser só gente, porque meus pais nunca disseram para mim que eu tinha que ser isso ou aquilo, entendeu? Sim. E é muito interessante, porque eu lembro que na minha infância faltava-se de tudo, mas não faltava amor, né, e carinho. Ninguém me perguntava, não. Ninguém falava pra mim, não. O que tinha que ser quando crescer. Mas eu queria ser cantora. Daí depois eu queria ser astronauta. Eu queria ser jornalista. Depois eu queria ser mestre cuca. Aí eu queria ser depois atriz. Não lembro que eu queria ser atriz. Aí eu queria fazer eventos depois, né? Eu fui uma criança um pouco indecisa, né? Não, é porque as crianças são criativas, quer ser tudo. É verdade, eu era bem criativa. Isso é interessante, viu? Sou até hoje um pouco criativa, mas tudo bem.